Ok, pessoal, então vamos seguir com o nosso projeto. Último vídeo a gente colocou nossos botõezinhos aqui, né? Então isso aqui a gente vai trabalhar o layout do nosso website aqui. Bom, bacana até aí, né? Vamos fazer o seguinte. Eis a questão. Vamos pegar o nosso arquivo, aqui o produtos header componente, e vamos fazer o seguinte, vamos criar, primeiro a gente tem que criar um evento para quê? Para a gente poder enviar dados fora do nosso componente. É assim que se faz. Output, já diz, output é saída, né? Uma saída, então vai sair fora do nosso componente. Só que não é desta forma. Só faz a certeza que você importe ele aqui, tá? Não é este aqui, então já vou tirar isso aqui porque a gente não precisa. E sim, ele autocompletou e vou fazer o seguinte, output, desta forma aí. Eis a questão. Agora sim, ele deixa eu clicar lá, observe que ele importou. Ok, perfeito. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu clicar lá, eu quero que o layout mude. Então, vai mudar a coluna, vai mudar tudo, né? Então, eis a questão. Eu vou colocar aqui como é coluna, eu vou colocar columns aqui para ficar parecido. Então, simplesmente coloca da maneira que queira, tá, pessoal? Mas cuidado com isso aí, tá? Então, vai ser columns update. Este column vai receber coluna, ou seja, number, porque ele mexe com as colunas, com os números de coluna. Então, pode deixar ele count. A gente já tem um count aqui, só para a gente não confundir muito isso daí, a gente pode colocar também, como é da coluna, col de coluna e de number, ou números, tá? E aqui deixa números, ele vai ser void, que não vai retornar nada. Então agora a gente vai fazer o seguinte, o que a gente fez aí, né? A gente fez aqui em cima, então este output aqui eu preciso enviar quantas colunas eu quero. Então a gente tem que implementar ele aqui. Então a gente pode colocar aqui, eu vou colocar colunas ou columns. O que a gente põe aqui? Lá embaixo a gente também já colocou coluna, né? Então eu vou deixar desta forma. Vou colocar columns mesmo, né? Ele vai fazer o count, então vamos colocar count de na hora da mudança. Então eu vou pôr assim, ó, change, que é mudar. Eu criei, para mim fica aqui fácil assim, tá, pessoal? Para vocês coloca do jeito que vocês queiram. Vai ser igual a new o que event, faz a certeza que isso aí também vai ser importado lá, tá, pessoal? Então a gente tem o nosso event emitter, que emitter é tipo assim, eu tô emitindo um request, vamos dizer assim, para que meu layout mude. Então, simplesmente coloca event, ou não tem N ali, event, o que eu acabei de falar agora? Event emitter, que se escreve desta forma. Vamos pegar ele aqui, ele não puxou aqui, vamos fazer o import dele aqui e vamos verificar. Então, bacana aí. Se eu tentar escrever agora event emitter, ele já me colocou aí perfeitamente. É isso aí que a gente precisa. E a gente vai colocar aqui a nossa coluna. Então, quantas colunas eu quero? Eu quero o meu number, não é isso? Então, prontinho aí. Eis a questão, a gente precisa fazer o seguinte, tá, pessoal? Não esqueça disto, tá? É muito importante isso daí, você saber por quê. Porque a gente precisa passar lá embaixo. Então, simplesmente vou chamar esta função, ponto e vírgula no final. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Disso que a coluna, então, column que a gente colocou, não é? Count change, vai receber o que? No ponto emit, quando fazer a emissão, eu quero o que? O meu número de colunas que eu estou passando aqui. Ctrl o V. Pronto aí, ponto e vírgula, e tá resolvido aí. Então,
Basicamente é isso aí. Observe lá, tá tudo importado, tudo bacana. Vamos aqui, vamos chamar o nosso método. Então, se eu vim aqui no nosso botão, tá? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, no nosso botão, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, chamar ele, né? No clique, então, no método clique, a gente vai chamar ele, né? Ctrl V. Eis a questão, preciso passar aqui o número, né, de linhas, ou seja, de colunas que eu quero em cada linha. Por exemplo, aqui, vamos verificar aqui. Se eu clicar aqui, vai mudar o nosso layout. Vai vir uma linha aqui com 3 colunas de produto. Se eu clicar aqui, pode colocar aí 3 linhas, né, 3 colunas com 3 linhas e assim sucessivamente. Vocês vão entender isso aqui mais adiante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso para todos. Então, primeiro vai ter um. No segundo, como aqui, vamos fazer o seguinte, o segundo, a gente pode colocar ele como quantos? 3, né, por aí afora. E o terceiro, a gente pode fazer o seguinte, deixar ele como 4 por aí afora. Creio que vai ficar legal ali no tamanho da nossa página, certo? Então, bacana aí. Eis a questão. Vamos implementar agora isso aqui lá no nosso template, né? Neste caso, vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Qual é o nome que a gente criou? Aqui o nosso selector. Ok, pão. Aqui o evento. Então, vamos fazer o seguinte. Ctrl C. A gente precisa de vincar no nosso header, né? Na nossa classe, né? No nosso componente. Fazer o seguinte. Eis a questão. Então, a gente tem que chamar este evento. Então, Ctrl o V. E eis a questão. Ele vai ter que receber. Então, vai ser igual. Podemos fazer desta forma. Criar um novo evento, né? Então, eu vou pôr a mesma coisa. Não, vai ficar chato, né? A gente pode deixar assim, se trata da mesma coisa, só que aqui a gente tem lá o nosso columns count change. Então chama este evento, façamos desta forma. Então $sign e chamamos o nosso event. Desta forma aí, eu creio que funciona, né? Só que eu tenho que ver isso aqui. Então, chamamos o método e criamos um novo. Eis a questão, preciso fazer o seguinte, cara. A gente tem que criar este método na verdade. Então, dando um Ctrl C, vamos aqui no nosso Home Component e vamos fazer o seguinte. Eis a questão, a gente precisa criar este método. Então, façamos desta forma. Eu estou pensando aqui que a gente precisa criar uma variável para segurar estes dados que está vindo de lá, o tanto de colunas que está vindo por linha, né? Então, isso daqui eu posso tirar também. Ok, então vamos criar uma variável aqui que vai receber isso aí. Então, logo acima aqui no nosso init, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui desta forma. E o que a gente coloca? Então, a gente está mexendo com colunas. Então, por padrão, ela inicia como 3. Vai dar bode string mais para frente, mas vamos ver o que dá aqui. O que eu posso fazer aqui? Tá recebendo coluna, bababá. Vou fazer isto aqui, Ctrl o C. E vamos retornar aqui. Então, Ctrl o V. Então, aqui, como eu estou recebendo o número de linhas, eu posso fazer simplesmente a nossa call que está recebendo agora, né? Isso vai ser igual que estiver vindo. Então, a nossa variável call vai receber, simplesmente não precisa disso aqui, vai ser igual a o que? A nossa call number. Basicamente é isso aí, né? Vamos verificar aqui. Então, o que acontece se a gente vir aqui? Eu vou colocar aqui uns valores maior para a gente
colocar aqui. Então a primeira vai receber 5, aqui eu vou colocar 10 e aqui eu vou colocar 15. Depois a gente volta só para a gente testar com números maiores. Então vamos testar isso aqui. É simplesmente a gente chamar a nossa variável que a gente criou aqui, não é isto? Deixa eu só verificar se está tudo correto. Aqui a gente passou, ok. Esta variável aqui é simplesmente a gente chamá-la aqui no nosso home para a gente poder testar, né? Então, simplesmente aqui depois aqui eu posso pôr aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamá-la aqui. Então, colocamos desta forma, Ctrl V, e pedimos aqui para verificar, né? Então vamos executar. Então tá ali 3. Se eu clicar no primeiro, trouxe 5. Se eu clicar no do meio, trouxe 10. No último tem que trazer 15. Está aí perfeitamente. Se eu vir aqui e der um refresh, ele vai trazer 3 porque a gente colocou ele como padrão com 3. Está aí perfeito. Basicamente está aí, bacana. Então, praticamente é isso aí, só que eu vou mudar aqui, porque eu não quero desta forma, né? Ou pode deixar por enquanto, só que depois vai trazer muita colunas na linha, né? Então, vamos deixar o padrãozão que a gente deixou, 3, senão vai trazer muita coisa lá, né? E o último aqui, 4, 4. Ok, desta forma. Bom, perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos começar a trabalhar o nosso filtro, né? Aqui, vamos começar a trabalhar os nossos produtos aqui. Ok, né? As nossas categorias aqui para a gente começar a trabalhar esses filtros aí. Ok, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar outro componente aqui. Vamos aqui. Eu vou pedir aqui outro terminal e vamos fazer o seguinte. Então a gente está dentro aqui, a gente precisa chegar dentro da nossa home, né, que ela está aqui. Eis a questão. Para isso aí eu já ensinei aqui, mas eu vou fazer aqui caso você não queira fazer por aqui, quer aprender aqui também. Então a gente tem que chegar até a nossa pasta, né, que está lá. Então cd, a gente vai entrar dentro da nossa pasta src, pode fazer desta forma e dando enter aqui, ou se quiser ir passando, pode passar. Cd, entramos dentro da app, então estamos dentro da app. Eu estou fazendo isso aqui para vocês acompanhar. Entramos dentro de pages, está lá, estamos dentro de page. Agora eu quero entrar dentro da home, cd home. Então estou fazendo isso aqui mais um teste aqui para que vocês acompanhem isso aí, tá, pessoal? Então dentro de home a gente vai criar o nosso componente. Eis a questão. Temos que ter lá, a gente tem dentro de home, a gente tem a nossa pasta componente, ela vai estar lá dentro. Então vamos entrar dentro de componente ou componentes. A gente colocou componentes. Então aqui componentes, estamos lá dentro da nossa pasta componentes. Observe todo o caminho que eu fiz aqui passo a passo, tá, pessoal? Então vamos criar ng, não é isso? G, gerar, C, componente, e vamos colocar filtros, né? A gente já tem lá o nosso label como filtros, né? Então vou deixar assim, filters. Poderia ser filtros, né? Mas deixa assim, é bom que fica um pouquinho diferente, sem problema. Então, filters. Enter. Criado aí. Então, vamos verificar. Isso está criado perfeitamente. Isso, bacana. E vamos verificar aqui. Vamos lá, vamos vir aqui. Se a gente vir aqui em App Modules, a gente pode observar por aqui. Ali, ó, Filter Component, e ele já importou aqui para a gente. Perfeito. Ok, podemos fechar aqui. Se a gente vir aqui também e observar, temos Home, temos Page, tá? Ou seja, componentes. Dentro de componente a gente já tem nosso filtro. A gente tem o nosso filtro, Filters, componente.
né, aqui. Então, eu sempre estou falando isso daqui com vocês, a gente pode tirar tudo isso daqui que a gente já expliquei isso aí, né, que é o caminho do nosso template. Então, não esqueça da URL, vai ser igual o que? Vamos criar isso aí, né, porque a gente ainda não tem. Então, posso colocar qualquer nome desde que você entenda do que se trata, tá? Então, filters, pode deixar desta forma, component, não components. Se você criar no plural, presta atenção sobre isso aí mais adiante para não dar erros, tá, pessoal? Que você cria, passa o caminho da URL como componente e depois cria lá como componentes o nosso HTML. Então, isso aí dá problema para você, tá? Ok, certo? Então, para que não tenha erros, pode copiar aqui e vamos aqui dentro de filtro, né? Novamente, filtros na pasta. Vamos aqui, novo arquivo e só dá um Ctrl V aí, que aí não tem como errar, né? Ok, perfeito. Pronto aí, retornando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista aqui de categorias. Então, a gente pode criar uma variável, vou colocar categoria, ou vamos pôr categorias, né? Tá, conforme queira, tá? Categories, desta forma, vai ser igual que podemos criar aqui uma lista, né? Então, vamos fazer o seguinte, podemos colocar aqui sapatos, por exemplo. E aqui vamos colocar o que a gente põe aqui, eletrônica, coisa qualquer, só para a gente ter aqui, tá, pessoal, para a gente poder começar a testar isso aí também. Bom, eis a questão. Então a gente tem sapatos e eletrônica. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui, vou fechar isso aqui por enquanto. Agora a gente tem que fazer o seguinte, vamos criar um painel. Então vamos aqui, se eu não me engano é match traço que expansion painel. Ele já pegou isso aí mesmo que a gente precisa. O que acontece com isso aqui? Isso aqui é um painel. Deixa eu ver aqui se ele está dando algum erro, mas não tem problema. Lembra ali aqueles botões que a gente colocou? Então é o seguinte, quando eu clicar nele, a gente vai fazer uma verificação. Se constar a categoria, que ele expande o painel, tipo um drop down. Se não for, que fica na mesma coisa. Deixa eu fechar esse erro aqui. Aqui dá para a gente ver. Observou aqui? Quando eu clico, ele expande aqui para mim, certo? Então, quando tiver categoria que eu clicar, ele expande, senão não expande, não faz nada. Basicamente é isso aí. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar esta tag aqui e dentro aqui a gente vai chamar outro match traço, a gente tem o painel header, né? Então a gente precisa de pegar ele, deixa eu ver ali, vamos colocar aqui, tem o painel traço, vamos ver aqui, header, pegou aí, beleza, fechamos aqui e aqui dentro a gente vai fazer a mágica, mas antes disso daí eu preciso fazer uma verificação aqui. Então o sinal de vezes, ng, if se constar o que igual a categoria, a gente colocou, cuidado com o nome da variável, tá, pessoal, senão dá erros, tá? No caso eu coloquei isto mesmo, né? Isto, creio eu que sim, né? Então, se existe categoria, que ele expande, senão nada aconteça. Dentro do nosso header aqui, a gente vai colocar um título, né, pessoal? Então, como isso aqui, pessoal, são método tag, tá? Para que vocês entendam, eu sempre tô falando aí que a gente instalou isso tudo, a gente fez isso tudo no primeiro vídeo, tá? Então, temos o painel, né? Ou seja, o título, né? A gente precisa de um título aí. Então, eu vou colocar aqui painel, traço, tem aqui, ó, o title, este aqui mesmo que eu quero, e a gente vai colocar um título aqui de categorias, desta forma aí, que vai ser as nossas categorias, não é isso? Ok, tendo isto aí, fica muito mais fácil agora. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um de seleção, para a gente poder selecionar os nossos produtos de cada categoria, certo?
Então, muito simples, eu vou dar espaço aqui, a gente vai pedir aqui o nosso match, tem o match traço selection, né? Deixa eu ver ali se ele pegou, list, é isto mesmo, e aqui sim a gente também tem que fazer uma verificação, tá pessoal? Porque quando você vai selecionar, vamos basear num combo box. Num combo box, se você clicar lá, ele traz ele faz o drop down daquele monte de produto ali, né? Então, se eu clicar em dois, ele pode selecionar dois, mas eu não quero isso. Eu quero que fique cada produto clicável só nele. Cliquei nele, é ele que tem que ser selecionado, certo? Então, a gente precisa passar aqui desta forma aqui. Então, múltiplo, que é múltiplo, né? Dois ou três ou mais, eu não quero, então tem que passar ele como falso, certo? Ok, perfeito aí, entendido esta parte aí, ok. Né? Muito perfeito isso aí, deixa o nosso sistema mais profissional. Vamos passar aqui o nosso match traço, a gente precisa colocar a nossa opção, né? Então, tem o list option, cadê ele? Este aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui para fazer um for, na verdade, precisa fazer um for para percorrer aquela lista que a gente criou lá de produto, não é isso que eu coloquei lá, sapatos e eletrônica, se eu não me engano. Então a gente tem que fazer um loop aí para poder trazer isso, né? Então vamos lá, ng o que? For, não é isso que a gente precisa fazer o for. Então pegamos aqui o for, vai ser igual, vamos colocar assim, let category of, podemos colocar a nossa variável, não é isto, que é categories, desta forma aí. Agora a gente precisa passar o valor dele também, não pode esquecer disso aí, que o valor vai receber o que? Category, porque agora a gente está fazendo for, né? Que a gente está pegando category da nossa category, certo? Então ele entra aqui desta forma e aqui a gente vai mostrar, vamos testar isso aí. Então eu quero criar aqui um botão, vamos fazer vamos fazer aqui um botão. Então criamos o nosso botão e este botão vai trazer nossa expression, né? A nossa expressão, que eu já mostrei como que funciona isso aí, né? Então aqui dentro a gente só passa a nossa category, né? Opa, category. Bom, já dá para testar isso aí, né? Se a gente vir aqui no nosso home component HTML, a gente precisa incluir aqui, né? Eu já falei sobre isso aí várias vezes. A gente vai chamar o nosso componente, né? Qual é? Se eu não me engano, se eu não me engano, não, eu tenho certeza que é app, né? Traço filter. Ele já até pegou aí e pronto aí. Então não vou explicar mais isso, já expliquei em 2 ou 3 vídeos atrás aí, então é por aí que começa. Então vamos verificar que se eu retornar aqui, já tem ali a categoria, se eu clicar ele já expandiu. Agora a gente precisa fazer esses botões aqui ficar clicável também. Então quando eu clicar sapato, que me mostre todos os sapatos, eletrônica e por aí vai. Bom, podemos achar aqui já no nosso... Vamos fazer o seguinte, a gente precisa criar um método agora para isso daí, né? Então, onde é que a gente criou nossa lista aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos criar outra aqui, outro output. Eu já expliquei sobre isso daí, que é quando você envia dados fora do componente, então a gente precisa criar isso daí, certo? Então, também não vou ficar falando muito sobre isso daí. Ok, então vamos criar aqui outro output, pode ser assim, arroba, né, isto, output. Vamos dar o nome, podemos pôr assim, show, a gente colocou o que? A gente colocou category, não é isso? Ou categories, vou deixar desta forma para ficar diferente. Vai ser igual a new, a gente já fez um, vocês já estão por dentro disso. O que? Event, o que? Lembra? Mirror. E aqui, este método vai receber string, tá? Porque não tem nada de número, nada aí. Vai simplesmente receber string, tá bom? Então eu posso fechar isso aqui, ponto e vírgula aí. Vamos aqui, se eu clicar aqui, ou seja, parar o mouse em cima, ele viu aqui
View Problem, você pode fazer isso aí também, mas se você clicar aqui em cima, então tem duas maneiras aqui de você fazer isso. Que se você levar aqui, ó, ele Quick Fix, aqui Update, ele vai importar ali. Aqui já não está mostrando essa opção, mas a gente pode simplesmente fazer isso aqui, Ctrl C e vir cá em cima e Ctrl V. Pronto aí. Então é basicamente isso aí. Presta atenção aí que da próxima vez eu posso fazer aqui de qualquer jeito e vocês não perceber isso aí, ok? Então, aqui tá errado também este onInput. Observei ele em cima ali. Por quê? Porque ele é maiúsculo, tá, pessoal? Então, ou seja, a gente não está fazendo, né, onInput. Ele se auto-completou e por isso que ele não está dando o fixo ali, né? Então é output desta forma. Então é bacana ter isso aí. Olha, agora ele mostrou e ele vai fazer o import. Então, update, ok, olha lá, importou e eu já tiro este aqui que é o erro. Então, essas são coisinhas que você tem que ter em mente, tá, pessoal? Então, vamos criar o nosso método. Aqui, vou fazer desta forma. O nosso método vai ser void mesmo, né? Que vai ter retorno de nada. Ele vai simplesmente pegar o nosso valor aqui, né? Então, qual é? Vamos pegar isso aqui mesmo para ficar parecido, né? Então, o que eu vou fazer? Presta atenção que eu simplesmente vou colocar aqui na frente, né? Aí aqui o show, já que eu estou fazendo tudo desta forma, vou deixar desta forma aqui. Então aqui a gente precisa passar que ele vai receber o nosso category, não é isso, pessoal? Cuidado com isso aí, tá? Não confunda isso aí. Então ele vai receber nosso category, então ele vai ser igual que qual é o método? O método vai receber o nosso string, né? Porque não tem nada a ver com números e nada aí. Ok, eis a questão. Então, this ponto que qual é o método que a gente criou aqui, ó, show category, não é isto? E passamos aqui que ele vai fazer o emit de que? Da nossa categoria, não é isto? Ok, ponto e vírgula. Então simplesmente vamos chamar o nosso método, né? Você já deve estar cansado disso aí, né? Então no nosso botão clique, vou dar um espaço aqui, e vamos fazer simplesmente o seguinte, eu já ensinei isso daqui também, né? Então no nosso método do nosso botão ele vai chamar, ou seja, no evento ele vai chamar o nosso método, né? Então clique vai receber o que? Contra o V, isso aí, e podemos passar aqui que ele vai ser o que? Categories, ou category, category que a gente passou aqui, ok, perfeito. Então, basicamente é isso aí, né? Ok, então ele vai chamar, ok, category, o botão. Agora a gente precisa chamar ele também. Vamos fazer o seguinte. Então, quando ele clicar, ele vai no nosso evento, chama e traz a categoria que a gente está passando aqui. Ok, string, não vai retornar nada. Ok, beleza. Vamos verificar isso daí. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar então. Deixa eu ver aqui. Vamos copiar aqui. Vamos copiar o nome do nosso evento e vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o nosso aqui. Vamos fazer o seguinte. O que a gente pode fazer? Então, show category. Aqui no nosso home component HTML, onde a gente está mostrando aqui no nosso template, vamos fazer o seguinte, precisa passar ele, né? Então no nosso filtro aqui no app, a gente vai chamar ele, né? Então eis a questão, vamos dar aqui um Ctrl V. Eu estou pensando aqui que tá muito parecido essas coisas, pode dar algum conflito, mas não vai ser, eu acho que vai dar aí. Vamos fazer o seguinte, então ele vai receber o que? Vamos pôr aqui que ele vai ser igual ao nosso onClick, que é este aqui. Quer ver? Aqui, o nome da nossa do nosso método. Então, passo ele aqui. Vamos pegar o evento. Então a gente
Vamos ver aqui, vamos passar. Eis a questão, cara. Ele já está dando um erro aqui. A gente precisa criar um método para poder criar uma nova categoria, né? Então, vamos fazer o seguinte. Cá no nosso categorias, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer aqui. Então, aqui tá bacana. Aqui também, vamos fazer o seguinte. Vamos criar este método, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu poderia fazer isso aqui. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl X. E vamos fazer o seguinte. A gente vai criar uma propriedade aqui para essa categoria. Então, logo após aqui, do ponto e vírgula, vamos colocar category, vai receber o que? 2 pontos. E aqui a gente tem que passar ela como string pipe e a gente coloca ela como undefined. Ok, ponto e vírgula. Vamos fazer o seguinte. Então, como é string, a gente tem que passar aqui ele como string, não é isso? Ok. Aqui a gente vai colocar o nome. Eu posso criar new que? Category. Pode colocar letra maiúscula assim para ficar melhor. Então, category. Eis a questão. Ele vai ser void, sim. Então, a gente pode testar isso aí. Então, this, eu vou colocar desta forma. This category. Category o que? Vai receber a nossa new category. Para a gente testar. Ok. Então tem que funcionar, né, pessoal? Vamos testar isso daí. Ele tem que trazer a nossa categoria, que a gente clicar lá no nosso menu e jogar para dentro da nossa nova categoria que está sendo gerada lá na nossa home, para você entender, tá? Para você não ficar confuso. Então vamos pegar isso daqui, Ctrl C, vamos retornar cá na nossa home, né? E aqui a gente está chamando o nosso botão clique, né? Mas não quero aqui. Vamos aqui, cá no nosso home, vamos fazer o seguinte. Em vez de estar chamando aí as nossas colunas, que a gente já testou, vamos chamar ela aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar. Se eu vim aqui, então, categoria sapatos, trouxe ali, jogou pra gente. Eletrônica, isso tá aí, perfeito. Bom, né, ficou bacana. Ok, beleza. Então, aqui também a gente já fez aqui o nosso carrinho, né? Aqui tem o deletar. A gente podia colocar o mesmo ícone aqui, né? Tem como pôr ele aqui com o verde. Então, mas tá bom assim. Tá bacana ali, é tipo uma carteira, né? Que é o wallet, para poder fazer o pagamento. Faça como queira, tá, pessoal? Isso aí são... Se você colocar lá Angular e ícones lá no Google, vai te mostrar lá muitos ícones para você trabalhar com isso aí. Ok, beleza. Já é hora da gente trazer os nossos produtos aqui, né? Como a gente colocou aqui para trazer a quantidade de linha, produto e tudo mais. Então, a gente já pode começar a desenhar nossa homepage aqui, né? Bom, então podemos tirar essa variável aí que a gente só está testando, né? E vamos trabalhar então. Então, cá na nossa home, né, no lugar que a gente tinha a nossa variável, vamos então começar a implementar. Para isso aí a gente vai chamar o nosso grid, né? Então, match-grid list, vamos fazer o seguinte. A gente pode criar algumas variáveis aqui para isso aí, certo? Então, fica bem mais dinâmico isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o seguinte. O que a gente põe aqui? Tem o getter, né, que se escreve desta forma. Vamos pegar ele, que é o getter size. Então, preciso do tamanho do meu, da minha caixa lá, né, no display lá da nossa homepage. Então pode ter o size de 16. Agora eu também preciso colocar as colunas. As colunas eu vou colocar dinâmica. Então vamos criar uma variável dinâmica que vai receber as colunas, que vai ser igual. Podemos colocar a nossa variável que a gente já criou, né? Como
rows. Depois a gente vai lá mostrar ela. Então a gente já tem ela, então ela vai receber o mesmo valor. Eis a questão, a gente precisa da altura também das nossas linhas. Então vamos colocar dinâmico também. Isso daí eu posso colocar row height, tá ali, que vai receber. Agora eu preciso também criar isso aqui, né? Então a gente não pode esquecer isso aí. Eu vou pegar o mesmo valor aqui para não ficar confuso. Ok. Bom, então vamos aqui, vamos criar isso aí. Para isso aí a gente precisa, ó, observe as nossas colunas aqui que a gente já tem essa variável, a gente está usando ela aqui, beleza? Então não esquece disso aí. Vamos criar um objeto para a gente poder manipular essa altura aí, né? Já que a gente tem lá, se eu clicar naquele botãozinho, vai trazer um produto por linha, tem a 3 e 4 que a gente criou neste vídeo mesmo, mas logo no início, tá? Então a gente tem que ter isso aí em mente também. Pois, para isso aí, vamos fazer o seguinte. A gente precisa criar uma constante, na verdade, né? A gente pode usar ela melhor. Então, a constante, vamos colocar o nome de, como é linha, então, rows underscore, já que a altura também, eu vou colocar desta forma, o height dela, né? Vai receber 2 pontos, que vai ser igual. Eis a questão, a gente precisa também identificar o tamanho de cada produto. Se tiver só numa linha, vai ser menor ou maior. Se tiver 3, vai ter maior. A coluna tem que ser menor para caber os 3 produtos ali, né? Então vamos fazer esses cálculos aí. Esses cálculos tem que ter, senão não funciona, tá, pessoal? Então, eis a questão. Vamos fazer o seguinte. A melhor maneira é o id, vai ser igual 2 pontos, number, né? Então vamos pôr desta forma, number, ok. Então ele vai ser igual 2 pontos, né? Number, ok. Eis a questão. Então, agora a gente precisa criar as nossas medidas. Então, se tiver um produto na linha que a altura exceda 400, vírgula. Agora, eis a questão. Se tiver 3 linhas que seja igual, aí então vai diminuir o tamanho, né? Para caber tudo ali. Então, a gente pode colocar 335, vírgula. Se tiver 2 pontos, a gente pode colocar uns 350. Creio que isso aí vai dar, né? Ponto e vírgula. Vou dar espaço aqui. Ok. Perfeito. Então, basicamente já pode manipular isso aqui, né? Então, vou dar um Ctrl o C e vamos implementar aqui. Eis a questão. É aí que a cobra fuma. Então, vamos fazer o seguinte. A nossa constante vai receber, ou seja, o nosso row height, que é a altura da nossa linha, vai receber a nossa constante contra o V e espaço. Ok. Então, recebendo, eu preciso também atualizar as minhas linhas, né? Porque a gente está aqui, ó, atualizando, né? Isso quando mudar que a minha coluna seja atualizada também. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Então, a gente só coloca this ponto o que? As nossas colunas. Isso aí, ponto e vírgula. Agora, eu preciso também especificar ela aqui, contra o C. Vamos logo abaixo e contra o V. Então, quando ela atualizar, eu preciso atualizar aqui também. Ok. Então, aqui agora ficou fácil, né? Então, this ponto, a altura da nossa linha vai receber a nossa constante que a gente passou aqui, atualizando no valor que a gente passou aqui. Ok. Então, retornando aqui, ela vai atualizar dinamicamente aqui. Perfeito. Bacana, né, pessoal? Agora, o que a gente precisa fazer aqui é criar o nosso box aqui. A gente precisa que vai trazer o nosso produto, a imagem e os detalhes. Eis a questão, a gente precisa fazer o seguinte,
criar este componente, né? Então vamos aqui na nossa aba de componentes, cadê ela? Esta daqui. E observe que a gente está aqui ainda dentro de componentes, certo? Se você saiu daqui, volta ali, né? Faz este mesmo caminho aqui que a gente fez, certo? Mas caso você não tiver, não tem problema aí. Vem aqui na componente, pego o caminho, põe aqui, mas como eu já estou aqui dentro, então não vou mudar nada aqui, certo? Então dentro de componentes a gente vai criar o nosso ng, que eu vou, como é o box lá, então vamos colocar aqui gc, vamos colocar product, que é onde é que vai fazer o display do nosso produto. Vou pôr assim a caixa, né? Que é a caixa onde é que vai ficar o nosso product, né? Tá bom aí. Vamos gerar ele aí. Tá pronto aí. Então podemos fechar aqui, deixar desta forma. Então temos aqui, ó, product, né? A box. Aqui temos aqui o nosso style, tudo aqui, o nosso select. Só que a gente não vai agora. Vamos criar o nosso arquivo, que podemos colocar como tá product traço box também, né? Então vamos deixar tudo parecido, ponto componente ponto html, desta forma aí. Então bacana aí, eu poderia ter copiado ele, né? Então vamos fazer o seguinte, que a gente tem que chamar ele lá, rename. Eu vou pegar tudo aqui, Ctrl o C, tá bacana. Se a gente retornar aqui, vamos fazer o seguinte. Eu posso tirar tudo isso daqui. Eu já ensinei isso aí, então URL, e passamos aqui o caminho. Então, entre aspas, a gente tem que entrar dentro da pasta e tá aí. Bom, perfeito. Não esquecendo também que a gente pode já chamar o nosso selector, né? Já expliquei muito isso daí. Cara, a nossa home component, né? Aqui, vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar aqui também o título, né? A gente nem criou o título aqui ainda. Então, saindo aqui, tá, pessoal? Pode ser desta forma aí. Vamos colocar dentro do nosso grid. Vamos chamar o nosso título, né? Que é o match-grid traço title, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos simplesmente chamar ele, né? Então, Ctrl o V. E tá aí, bacana, perfeito até aí. Vamos dar espaço aqui. Aqui tá bacana. O que eu posso fazer é isso aqui. Eu vou dar aqui e um tab aqui. Bom, retornando para cá, então vamos começar a desenhar a nossa página. Vamos chamar primeiro aqui o nosso match ponto o card, né? Que é a nossa box lá, não é isso? Eis a questão. A gente precisa colocar uma classe aqui, porque tudo que tiver dentro, a imagem, a descrição do produto, tudo ali, eu quero que o texto fique no centro desse cartão que vocês da nossa caixa ali, né? Então o texto dele, então coloca assim, text, só TX mesmo, e vamos colocar ele no center para ele ficar bacana lá. Ok, precisamos então trazer imagem. Para isso daí, vamos aqui, a gente poderia de div, né? Então vou criar uma div seca aqui, com o que? Não precisa disso, né? Só seca mesmo, não precisa passar nada aqui. Eis a questão, imagem, a gente precisa trazer a nossa imagem. Então, vou colocar aqui img, vai receber o que? Vamos colocar uma classe. A classe nela, a gente pode colocar mb traço o que? Que é a margem de baixo, tá, pessoal? Isso aqui significa margem bottom, que é embaixo. Eu quero o máximo aqui, mx, que são margem direita e esquerda, eu quero alto para poder ficar centralizado desta forma. E eu fecho a minha tag aqui. Vamos verificar. Aí já temos uma caixinha ali. Se a gente vir aqui nesse website aqui, placeholder.com,
aqui tem um monte de imagens aqui pra gente. Se a gente vir aqui embaixo, ele disse aqui como organizá-la ali. Bom, eu vou copiar isso daqui, IMG, o source code. Vou fazer desta forma aqui, Ctrl C. Se eu vim aqui e fazer o seguinte, passá-la aqui a classe, então, vou deixar desta forma. Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl V aqui. Isso daqui copiou tudo ali, não é isso que eu quero. Então, vamos fazer o seguinte, isso aqui é a URL de onde a gente está puxando o nosso box. 150 é a altura deste box. Vamos verificar aqui. Ah lá, já está lá, 150 por 150. Ok, bacana, perfeito. Então, basicamente, é isso aqui. Então, agora, simplesmente é trazer os nossos títulos, trazer o nosso produto, categoria e fazer o display todo aí, né? Então, pessoal, o nosso projeto aí tá ficando bacana. A gente já colocou aqui, né, para a gente poder trazer o tanto de produto, linhas e tudo mais aqui, mostrar, né, o tanto de produto que eu quero dentro da minha homepage aqui, para a gente poder trazer como crescente, decrescente aqui o nosso produto, a nossa categoria, né? A gente já tá também aqui trabalhando ele aqui, a gente não tá mostrando aqui ainda que está clicável, porque a gente tirou a nossa variável lá que traz o resultado aqui. O nosso carrinho já está aqui bem tranquilo e tá por aí. Bom, pessoal, para que isso aí continue, precisa aí que se você deixa a sua inscrição, seu gostei, erros, dúvida, deixa aí na área de comentários que o nosso seguidor aí pode te ajudar aí com a opinião primeiro do que eu, tá bem? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.